Você que abra sua Bíblia quase lá no finzinho, primeira epístola de João, capítulo 3, versículos 19 a 24. Primeira epístola de João, capítulo 3, do 19 indo até o 24. Você vai encontrar, não o Evangelho de João, lá mais pertinho do Apocalipse, um pouco antes, as epístolas de João, e aí você encontra primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 19 a seguir. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como, perante Ele, tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior, não esqueça disso. Se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Que mandamentos são estes? Versículo 23, ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Baixe a sua cabeça e ore. Senhor Deus, nós pedimos que enquanto nós pregarmos a tua palavra, que é viva, a tua palavra que é santa, pura, Senhor, o teu Espírito Santo trabalhe em nossas mentes, em nossos ouvidos, porque sabemos, ó Deus, que apesar de termos a tua palavra vinda do céu, do Senhor, do teu trono, valores eternos são compartilhados entre nós humanos, Senhor, e como humanos, nós não somos perfeitos para receber aquilo que tu tens para nós, mas pedimos, Senhor, a ação do teu Espírito Santo, preparando o nosso coração como uma terra preparada para o plantio. Que assim seja, e que a semente aqui plantada hoje, Senhor, venha dar frutos, e que saiamos daqui cheios do Senhor, cheios de confiança na tua graça, e confiança de que podemos adentrar aos teus átrios, Senhor, sem o sentimento e a carga da culpa. Ajuda-nos a isso, e ajuda-nos a sair daqui, Senhor, com a nossa bagagem aliviada na tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém, diga amém, Jesus. Começo essa mensagem com uma afirmação. Se o principal elemento do Evangelho é a graça de Deus, e o que é a graça? É favor não merecido. Você não merece a salvação, Deus dá. Eu não mereço dádivas de Deus, recebo. Você não merece o céu, Ele te dá. Isso é graça, favor e merecido. Pois bem, se o principal elemento do Evangelho é a graça, o principal elemento deste mundo caído é a acusação, a não graça. A ideia de que você não tem direito ao céu, não tem direito à presença de Deus, não tem direito, por causa do pecado, por causa dos erros, por causa da falha, não tem direito. É chamada acusação ou condenação. E o texto que nós lemos nos fala das acusações do nosso coração, a acusação que nós fazemos a respeito de nós mesmos, a acusação que eu e você fazemos quando erramos, quando pecamos, quando não estamos de acordo com a vontade de Deus. E a autoacusação pode ser em diversas áreas da vida, sejam elas áreas mais tênues ou áreas mais pesadas que digam respeito à vida espiritual. O coração de alguém pode condenar a pessoa pelo que ela é. Há quem se autocondene porque não consegue ser um bom pai, é um mau pai, e se condena por isso, se acusa por isso. Há alguém que se condena por ser um mau funcionário, ou então
Alguém pode se condenar porque já é cristão há 15 anos, mas não consegue ainda se ver livre de todos os pecados e erros que tinha na velha vida. E apesar de muita coisa já ter vencido e tanta coisa já estar resolvida, ele ainda se acusa por outras que ainda não estão e não consegue entender essa totalidade de um processo de santificação. Existem pessoas que se autocondenam por causa do temperamento que têm e não conseguem manter as amizades por causa do temperamento. E constantemente estão dizendo: poxa vida, errei de novo, chutei o balde de volta, não mereço, não posso assim continuar na presença de Deus. Há quem se autocondena porque a sua vida de santidade é entre altos e baixos. A autocondenação leva à desconfiança da bondade de Deus e da graça de Deus. Há quem faça esta construção, preste atenção, essa construção: se eu sou de Deus, e se eu sou quem eu sou, mas eu não sou como eu gostaria de ser, e me condeno pelo que sou, então Deus não está sendo bom para comigo. Ora, se na sua essência Deus é bom, mas para comigo Ele não está sendo bom, porque eu continuo entre erros e acertos, entre quedas e levantar, então há algo de errado em mim que me afasta da bondade de Deus, aquela bondade que Ele tem para transformar a vida dos outros, aquela bondade que Ele tem para tratar com os demais e que não usa para comigo. E se Deus, sendo soberano, se deixa afastar de mim por causa de algo de errado que é em mim, então Ele é soberano, Ele é justo, mas Ele não é bom para comigo. Seja sincero, por vezes é isso que muitos são tentados a pensar nos momentos de queda, nos momentos em que as coisas não eram para ser como nós gostaríamos que fosse na presença de Deus, quedas espirituais. O coração pode condenar alguém pelo seu senso de não pertencimento. Existem pessoas que se autoflagelam dizendo: se eu tivesse naquele lugar que eu idealizei, se eu não tivesse saído daquela cidade, eu estaria bem. Autocondenação. O coração pode nos condenar pelo que fazemos. E constantemente cristãos se condenam pelos seus pecados e carregam um sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa afasta de Deus. Esse sentimento de culpa traz esta mensagem que eu falei agora há pouco: Deus não me ama tanto, Deus não é bom para comigo, é por isso que eu carrego este fardo não tratado. Alguns anos atrás, um pastor pregava num domingo de manhã sobre sentimento de culpa. Como podemos ser libertos do sentimento de culpa através da graça de Deus. E havia uma senhora, ouviu, orou, no momento da oração veio até a frente, se quebrantou, e depois do culto ela disse: pastor, hoje Deus libertou de algo na minha vida que há 15 anos eu carregava. Há 15 anos eu sofria de uma doença, o corpo inteiro suava, independente de estar frio ou calor, ar-condicionado ligado ou desligado, de dia ou de noite, dormindo ou acordada, e por vezes eram 3 ou 4 banhos durante o dia, a pele já estava ficando ruim e tudo mais. E eu já não conseguia mais lidar com isso. Fui em tudo que era médico que podia me consultar. Fui em psiquiatra, fui em dermatologista e nada se resolvia e o problema ia piorando. Aí, enquanto o senhor pregava, eu lembrei que há 15 anos atrás, quando tudo começou, eu tinha induzido um aborto, porque eu não queria ter a criança que estava sendo gerada
dentro de mim. Mas eu nunca contei isso para ninguém. Eu nunca falei, nunca expressei. E essa culpa veio me corroendo e me adoentando. E eu ia orar e quando eu ia dobrar os joelhos, aquela imagem vinha na minha mente. Eu ia cultuar a Deus e quando eu ia levantar as mãos, fechar os olhos, eu me sentia culpada. Eu ia participar da mesa do Senhor, quando eu ia tomar os elementos da ceia, parece que a minha culpa puxava as minhas mãos de tomar a ceia do Senhor. E quando o Senhor pregava dizendo que eu posso ser livre do sentimento de culpa, eu posso ser perdoada, eu posso ser justificada em Cristo, meu coração se aliviou, foi a melhor notícia que eu tive nesses últimos 15 anos. E pastor, da metade do culto, da pregação para cá, eu parei de suar, disse ela. Estou curada da culpa, estou curada fisicamente. Estou curada da alma, curada espiritualmente, curada corporeamente. Por vezes, nos autocondenamos pelos erros da vida, escolhas erradas, mas também escolhas que levaram a outras escolhas erradas, e assim por diante. Relacionamentos que foram rompidos, na família, com o esposo, com filhos, com familiares, com amigos. E aí vem o sentimento de dizer, eu não mereço ser perdoado, eu não mereço viver de bem com a minha consciência. Eu quero te perguntar uma coisa, seja sincero entre você e Deus, não responda isso para mim, mas você está carregando alguma culpa? Você já se autocondenou por alguma coisa? Ou você está se autocondenando por algo que fez? Se a sua resposta foi sim, então eu quero reportá-lo a 3 verdades que irão libertá-lo dos aguilhões da autocondenação, à luz do texto em que lemos. Não feche a Bíblia, continue sempre com ela aberta. Quando eu estiver pregando, abra a sua Bíblia, ou aqueles que usam o aplicativo do celular, abra, mas deixe aí para que você possa ir acompanhando as expressões, as boas notícias que a Bíblia traz para você. Veja comigo o versículo 20. O versículo 20 traz a primeira grande verdade libertadora. Deus é maior do que o nosso coração. Versículo 20 diz as seguintes palavras: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Repita comigo: Deus é maior do que o meu coração. E essa expressão quer dizer exatamente o seguinte: que Deus é maior do que as conclusões que nós tiramos a respeito de nós mesmos. Deus é maior do que aquilo que nós pensamos a respeito do que valemos ou não valemos, ou do estado de degradação que estamos por aquilo que fizemos. Nosso coração pensa, as nossas emoções pensam, mas tem a grande chance de pensar em errado. É por isso que o profeta Jeremias disse: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, mais do que todas as coisas. E é esse coração corrupto que está dizendo: você não tem direito, você não pode, você está em pecado, você errou mais uma vez. É o coração que está dizendo isso. E a boa notícia da Bíblia hoje é: Deus é maior do que esses pensamentos nossos. Aleluia. Deus é maior do que o nosso coração enganoso. Deus é maior do que os erros que cometemos e a culpa que levamos por eles. Deus é maior do que a sentença que você decretou sobre você mesmo. Quando João está dizendo Deus é maior, ele está dizendo algumas coisas a respeito da grandeza de Deus em relação àquilo que pensamos sobre nós mesmos. Primeira delas é que por vezes o nosso coração nos condena por coisas que Deus não está condenando. Essa é uma realidade no meio cristão. Quem diz essa frase é Richard Foster.
aquele que escreveu um livro excelente sobre disciplina e graça. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo num congresso. Richard Foster: por vezes o nosso coração nos condena por coisas que Deus não condena. Eu já explico. Nós somos prontos a formar nossos próprios códigos de leis. Os crentes são prontos para isso, para terem rapidamente as listas do que podemos, as listas do que não podemos. Como judeus, como os fariseus, Deus deu 10 mandamentos a Moisés lá no monte, o decálogo, entregou nas mãos de Moisés as 2 tábuas com os mandamentos. Mas depois, os rabinos foram ao longo do tempo multiplicando esses mandamentos, até que um documento rabínico chamado Mitzvot enumera 613 mandamentos, 365 são negativos, o que você não pode fazer, e depois os outros 248, o que pode fazer, o que deve fazer, e todo bom judeu terá que cumprir os 365, os 248 desse lado. E Deus só tinha entregue 10. E quando a gente vai se decepcionando por aquilo que nós não conseguimos fazer, pensando que estamos agradando a Deus, aí a gente se decepciona e pensa assim: agora, se eu aumentar mais alguns mandamentos aqui, Deus vai me aceitar. É que acho que estava faltando algumas coisas aqui, deixa eu colocar mais algumas coisas nessa lista, mais alguns mandamentos aqui por minha conta para agradar Deus. E aí se decepciona de volta e não consegue de novo. E aquilo vira um julgamento a si mesmo, um julgamento ao próximo, e uma confusão entre culpa e graça. Deus é maior do que essas tentativas entre erros e acertos de agradar o coração de Deus. E a segunda ideia do Deus é maior é que no nosso imaginário religioso nós formatamos um Deus como principal acusador dos crentes. Não é isso que acontece? É. A gente traz para Deus aquilo que são atribuições, sabe de quem? Do acusador. Quem é o acusador? O diabo. A palavra diabolos no grego quer dizer isso, acusador. E o acusador é que tem essa tarefa de dia e noite acusar o cristão, acusar o crente, dizer: você errou, você pecou, Deus não vai te aceitar, não adianta orar agora, não adianta você dobrar os joelhos antes do culto, não adianta você orar por alguém agora, não adianta você participar do ministério da igreja, não adianta, porque você errou, você pecou. A Bíblia diz, Apocalipse 12:10, o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite, falando de Satanás. Não projete para Deus a figura do acusador. Martinho Lutero, quando orando, lendo sobre a graça de Deus, reencontrou a graça de Deus na epístola de Paulo aos Romanos e foi trazendo para si os ensinamentos preciosos. Ele chega a uma conclusão seguinte. Ele diz assim: eu me criei num lar onde o meu pai me batia todos os dias. Eu tinha um pai severo e violento. Eu tinha um pai acusador. Eu tinha um pai que, independente de eu fazer alguma coisa boa ou alguma coisa ruim naquele dia, ele batia em mim e em todos os irmãos. E por causa deste pai ruim, é que eu formatei a ideia de um Deus assim. Isso é muito importante. Temos pais aqui.
inclusive eu. E a questão é a seguinte, que a primeira autoridade espiritual na vida de uma criança é o pai. É Deus manifesto através da figura do pai. Conforme aquilo que nós somos, é a figura que essa criança vai ter de Deus depois. Continuando, Martinho Lutero disse: eu tinha muita dificuldade de aceitar um Deus que perdoa, porque meu pai nunca perdoava. Eu tinha muita dificuldade de aceitar um Deus que ama, porque nosso pai não nos amava. Eu tinha muita dificuldade de aceitar o Deus da graça, porque não havia nenhuma graça, só havia a cobrança. Em seu excelente livro Culpa e Graça, o psiquiatra cristão Paul Tournier, um homem de profunda devoção e fé, escreve o seguinte: eu não consigo estudar a sério o problema da culpa sem levantar o fato óbvio e trágico de que a religião, a minha própria, como também a de todos os crentes, pode esmagar ao invés de libertar. Deus é maior do que a culpa que está sobre os seus ombros. Aceite isso. Deus é maior do que a acusação que lhe tortura a alma. Aceite isso. Deus é maior do que a autocondenação que lhe destrói a paz. Deus é maior do que as correntes da burocracia religiosa que lhe tiram a possibilidade de dobrar os joelhos e encontrar um Deus que abre os braços e te abraça e diz: eu estou pronto para te restaurar, te perdoar. Eu estou pronto para te levantar e juntos fazermos uma nova caminhada pela minha graça e pela minha misericórdia. Deus é maior do que o nosso coração. Esta é a primeira verdade. A segunda verdade do texto que pode nos libertar é que a restauração da confiança elimina a sentença da culpa. Não é o pagar pela culpa, senão todos nós estaríamos em maus lençóis. Todos nós estaríamos indo a passos largos para o inferno. Mas é interessante que o texto está dizendo que eu e você precisamos restaurar a confiança de andar na presença de Deus. E isso está no versículo 21. Veja comigo, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Se Deus não está acusando você, então você não se autoacuse. Para reconstruir a confiança, 2 dicas. Recomece onde você está. Não fique imaginando que a graça de Deus, o perdão de Deus, estará sobre a sua vida na semana que vem, ou somente no mês que vem. Ou então, eu preciso acertar algumas coisas aqui, para que Deus me abençoe por lá, no mês que vem, ou no ano que vem. Eu preciso resolver aqui o meu pecado, para que Deus, depois, lá do mês de março em diante, me ajude e resolva comigo as outras questões da vida espiritual. Não, você precisa começar hoje, aceitar a graça hoje, aceitar o recomeço hoje, aceitar jogar este fardo de culpa na presença de Deus hoje. Jacó dormiu num lugar chamado Luz, enquanto fugia lá da casa dos seus pais, porque logo seu irmão iria alcançá-lo e matá-lo. Eles tinham uma briga por herança há 20 anos. E ele dorme nesse lugar com o coração cheio de culpa, de pecado. Ele dorme nesse lugar chamado Luz, com a alma cheia de inseguranças. Mas durante a noite ele é visitado pela graça de Deus. A Bíblia diz que ele teve um sonho, a visita de Deus, e ele acorda no outro dia transformado. E ele diz: esse lugar não vai mais se chamar Luz, mas vai se chamar Betel, casa de Deus, lugar onde eu tive um encontro com Deus. E ele se levanta dali para uma nova
caminhada com Deus. É isso que nós precisamos. Não pense que é amanhã. Recomece onde você está. Também outra dica, recomece com quem você é. Há pessoas que pensam, se eu tivesse outras oportunidades de vida, eu seria um cristão melhor. Se eu tivesse algumas outras oportunidades de caminhada cristã, eu teria mais frutos, eu agradaria melhor a Deus. Ou então, se eu fosse mais jovem, ou se eu já não tivesse errado tanto na minha vida, quem sabe Deus iria me aceitar. Ou se eu tivesse estudado mais, escute isso, você é como é, você tem a história que tem de vida, porque há propósitos de Deus em quem você é e como você é. Aceite isso. Isso é graça de Deus, entrando na sua mente, resolvendo esse problema da autoacusação. Alguém disse, você é a única matéria-prima que Deus tem para fazer aquilo que só pode fazer através de você. Comece com quem você é. A restauração da confiança em Deus elimina a sentença da acusação. Terceira e última verdade, a confiança restaurada nos dá livre acesso a Deus. Veja agora o versículo 22. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Daqui a pouco nós já falamos sobre o que são os mandamentos. O sentimento de culpa nos impede de receber dádivas e bênçãos de Deus através da oração. E por vezes nós pensamos que não recebemos porque não insistimos mais, ou porque oramos com as palavras erradas, ou porque deveríamos orar 15 minutos a mais e não oramos. E de repente, o problema está aqui. Você se achega a Deus com as palavras pedindo, mas com o coração dizendo, eu não mereço, eu não posso. Minhas falhas me impedem de receber de Deus. Passamos a discretamente duvidar que Deus nos ama. Passamos a discretamente descrer que Deus está pronto para ouvir as nossas orações. Passamos a discretamente duvidar que Ele tem o melhor para nós. Quando falo sobre isso, sobre esta confiança, lembro-me da história que li sobre o grande evangelista Dwight Moody, da cidade de Chicago, um homem que levou milhares de pessoas a Cristo através da sua pregação, através da ousadia que ele tinha em pregar a palavra de Deus, isso há 200 e poucos anos atrás. Numa determinada ocasião, Moody pregava ao auditório lotado de homens, mulheres, adultos, anciãos, e ele pregava sobre a graça de Deus, ele pregava sobre a eliminação da culpa, ele pregava sobre a possibilidade de alguém achegar-se a Deus, dizendo, Deus, eu não mereço, mas pela graça estou aqui. E ele disse assim, para que você entenda melhor, eu quero dispor aqui, quero entregar para quem quiser e vir. Quem crer, pode vir aqui e pegar o meu relógio. Naquela época os relógios eram muitíssimo caros, porque não se tinha a tecnologia, a produção em série, etc. E ele disse, Deus é assim, Ele nos oferece. Apesar de acreditarmos ou não, Ele está nos ouvindo, Ele está nos oferecendo, Ele está deixando livre o acesso ao trono. Então quem quiser, vem aqui, pegue. Ninguém se mexeu.
As pessoas olharam curiosas assim. E aí um menininho de 7 anos saiu de onde estava e veio e disse: eu quero o relógio, é meu, pastor. Tá, veio, pegou e colocou no bolso e voltou para o seu lugar encantado. Sabe, o problema é que o nosso coração cheio de culpa faz a gente ser como os adultos lá no auditório de Moody. E quando derramamos a culpa diante de Deus, somos como a criança de 7 anos que diz: Senhor, estou aqui, só me dá, é meu. Eu aceito, eu entro nos átrios do Senhor, eu entro aos pés do trono da graça, eu entro e aceito. Quando não há mais acusação, quando o sentimento de culpa vai embora, quando a autoacusação é derramada na presença de Deus, quando a confiança é restaurada, as orações fluem, e nós entendemos que não é porque merecemos, mas é por causa da graça de Deus que nos inundou, é por causa da justiça de Cristo que está imputada em nós. Sobre isso pretendo falar melhor no domingo que vem, mas para que você entenda melhor isso, Deus não vê você como você se vê. Ele está vendo você, que é lavado, comprado, remido pelo sangue de Cristo, como Ele vê a Cristo, o seu Filho. Ele vê Cristo em você, Ele não vê você em você. Essa confiança nós devemos restaurar. Isso faz parte do nosso ano de restauração. Isso faz parte da nossa vida cristã. Culpa tratada, autoaceitação. Autoaceitação suplantando a autocondenação, a graça cobrindo a condenação, a justificação inocentando o coração pesaroso pelo pecado. É por isso que em Hebreus capítulo 4, versículo 16, o autor diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Observe 3 expressões aqui nesse versículo. Ele não fala trono de glória, ele fala trono de... E graça é o quê? Favor imerecido. Há um trono de graça, favores imerecidos. Eu não mereço, mas me achego ao trono de graça. Mas também, outra expressão, acheguemo-nos confiadamente. Essa expressão no grego quer dizer o seguinte: sabe aquela criança que mexe em tudo achando que é dele? E a gente diz assim: esse menino é confiado. É exatamente isso. Quando não temos o fardo de culpa, nós nos achegamos ao trono da graça confiados, como um menino confiado. Vamos chegando e já indo para os lugares onde não era para entrar, e a gente vai indo na presença de Deus e buscando a Deus e entrando nos átrios e entrando nos lugares mais santos. É por isso que quando Cristo... O menino é confiado mesmo. É isso que dá. Isso, acode aí, obrigado. Mas querido irmão, quando a gente se achega a Deus dessa forma, com o coração livre, Ele nos recebe no trono de graça. E as orações são atendidas. E aí o texto diz: encontramos graça. Trono da graça, chegando-se como um menino confiado, e encontramos graça. E aí o texto, voltando a 1 João, versículos 23 e 24. Ora, o seu mandamento é esse: que creiamos em nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu.
Em outras palavras, a autoacusação aqui já está tratada. Mas de que forma? Nós passamos a amar a Deus, amando a Deus com naturalidade. Nós cumprimos os mandamentos de Deus com naturalidade. Se você ama Jesus, você agrada a Ele, fazendo as coisas que você não faz por obrigação, faz voluntariamente. Aquilo que não faz, não é porque alguém te obrigou, mas é porque você ama ao Senhor Jesus que deu a vida por você. É por isso que em João capítulo 14, versículo 5, observem a sequência. O texto está dizendo: se me amais, guardareis os mandamentos. Primeiro o quê? O amor. Depois, em consequência, você obedece. Se tentar inverter isso, você carrega fardos de culpa, se decepciona, se autoacusa. Jesus está chamando você para amá-lo, amá-lo, amá-lo. Amando a Jesus, você o obedece. Amando a Jesus, você está no trono da graça. E aí acontece o que é o versículo 23, o mandamento é esse: creiamos em o nome do seu Filho. E aí você crendo, vai amando, caminhando com Ele. Crer é diferente de acreditar. Crer é acreditar e se envolver, entregar-se a Ele, no sacrifício dEle, na caminhada com Ele. E nos amemos uns aos outros. E aí a vida em igreja, a vida em comunidade, a vida em amor cristão, segundo o mandamento que nos ordenou. E aí, quando isso acontece, a culpa está tratada, o fardo está lançado aos pés da cruz. Li a historinha de uma mulher. No século passado, ela tinha um marido muito severo. Lá pelos anos 40, anos 50, as pessoas se casavam e nós vivíamos num país absolutamente machista. Há resquícios, sequelas disso ainda na nossa cultura, mas isso era bem mais intenso naquele tempo. E essa mulher recebia semanalmente uma lista do seu marido, uma listinha que ele deixava no café da manhã, quando saía na segunda-feira. Ele deixava escrito, não falava nada, só colocava, tomava o café e deixava embaixo do pires a lista do que ela tinha que fazer a semana inteira, até em detalhes, as roupas que tinha que passar, os lugares da casa que tinha que limpar, o que ela tinha que comprar, o quanto ela poderia gastar naquela semana, e fazia essa lista e deixava ali. E ela pegava a lista e durante a semana ia fazendo. Se alguma coisa não saía bem, ele no outro dia pegava a lista e refazia e deixava ali. Ela dizia assim: não era um mau marido, ele não era violento, mas era assim, eu fazia por obrigação. Parece que não havia o amor de uma mulher para com o seu esposo em fazer prazerosamente o que ele solicitava. Mas acontece que ele morreu. Ela ficou viúva. Dali a algum tempo, casou novamente. Casou com um homem muito diferente, que a amava, valorizava e não colocava lista nenhuma debaixo do pires. Pois bem, o tempo passou. Lá um belo dia, ela, arrumando as suas roupas, encontrou uma lista dessas no bolso. E ela começou a ler por curiosidade tudo que ela fazia por obrigação. E aí ela descobriu uma coisa,
que agora ela fazia muito mais, fazia a lista e muito mais pelo outro esposo, só que agora era por amor, voluntariamente. O amor a levava ao serviço, ao servir. O amor a levava a prazerosamente, voluntariamente fazer coisas pelo seu esposo que não fazia por obrigação. Querido irmão, querida irmã, se você e eu amamos a Cristo, voluntariamente o servimos, voluntariamente o obedecemos e fazemos muito mais por Jesus, se tão somente nós nos escravizarmos nas nossas listas pessoais de pode ou não pode. Faça por amor, ame a Jesus intensamente, ame a Jesus intensamente, ame a Jesus e declare isso, viva isso na sua vida, para que você se veja livre destas autoacusações, sentimento de culpa que lhe impede de chegar no trono da graça. Vamos lá.